Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouco sobre a origem da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi um conflito de grandes proporções mundiais, que levou à morte de milhões de pessoas, seja elas soldados, seja elas civis. Segunda Guerra Mundial pode ser entendida como uma relação internacional, as relações internacionais do imperialismo, do crescimento do nacionalismo e do desenvolvimento da indústria bélica. O que facilitou isso? Em 1929, o mundo passou por uma crise econômica de grandes proporções. Com a quebra da Bolsa de Nova York, países liberais começaram a enfrentar uma crise econômica e deu espaço a regimes de direita, regimes totalitários. O fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Hitler, ao assumir o poder em 1933, vem com a política de expansionismo, recuperar os territórios perdidos pela Alemanha do fim da Primeira Guerra Mundial, desrespeitando aí o Tratado de Versalhes. Ele reorganiza a nação alemã, vem com um discurso de valorização nacional, valorização das políticas públicas de governo, valorização e criação da raça ariana, a raça pura, a raça que não poderia se submeter às demais. A partir de 1919, vem a ascensão. Aqui tem um mapinha para vocês verem as principais datas. 1919, a fim da Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. 1922, Mussolini assume o poder na Itália. 1929, quebra da Bolsa de Nova York. Em 1933, Hitler assume o poder na Alemanha. Hitler é tido para muitos como um líder populista. O que seria líder populista? É que ele conseguia fazer discursos que inflamavam a nação. Ele conseguia manipular a massa para os seus interesses particulares. Qual a visão dele? A visão de tornar o Estado alemão soberano aos demais. Recuperar e dominar os países vizinhos. A princípio a Europa e no segundo momento outros países do mundo afora. Para isso ele contou com o apoio principalmente da Itália e do Japão. Esse acordo ficou conhecido como o Eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão, conhecido como Eixo Roma-Berlim. Ambos assinaram um tratado mútuo, chamado Pacto de Anticominem. Era o desejo da Alemanha, Itália e Japão de ampliação de território. Hitler alegava que a Alemanha necessitava de espaço vital, espaço esse que havia perdido durante a Primeira Guerra Mundial. Países como Liga das Nações, como França e Inglaterra, se limitaram a pequenas reprimendas, ou seja, a Alemanha de Hitler, a Itália de Mussolini e o Japão começaram a avançar sobre os territórios tidos então como sobre domínios principalmente da França e Inglaterra, do Reino Unido. Esta política foi de expansão, ou seja, o Tratado de Versalhes deixou de ser respeitado pela Alemanha, deixou de existir na visão de Hitler. Os Estados Unidos era uma figura muito importante nessa época. Ele foi o fio da balança ao final da Primeira Guerra e continuava com a mesma política de neutralidade. Política essa porque os Estados Unidos queria minimizar os efeitos da crise de 29. Não queria ter gastos com a guerra em um novo conflito. Pelo contrário, ele queria apenas lucrar com esse conflito. A União Soviética, por sua vez, ela estava sob um regime comunista imposto a partir da Revolução Russa de 1917. Ela estava isolada do resto do mundo, e viu os alemães avançarem sobre os territórios da Europa. O que eles fizeram? Hitler e Lenin assinaram um tratado de não agressão. A União Soviética não fazia nada para impedir os avanços alemães e a Alemanha, por sua vez, não atacava a União Soviética, certo? Só que esse tratado de não agressão não foi muito longo, porque Hitler ele queria avançar os seus territórios, avançar e avançar e avançar, não importa quem seria. A guerra ela foi conhecida, podemos dividir ela em fases, em 1939, a Alemanha adotou a Guerra Relâmpago, tática de operação combinada.
Ao mesmo tempo, existia o ataque naval por mar, aéreo, através da força aérea, e terrestre. Eles faziam um ataque em massa aos seus conflitos, aos seus opositores. A Alemanha ocupou a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica e parte da França. A França ficou dividida em duas áreas, uma de zona de ocupação pelos nazistas e outra livre, governada pelos simpatizantes do nazismo. Em 1941, o eixo recebeu apoio da Hungria, da Romênia, da Bulgária. Houve ocupação da Iugoslávia e da Grécia. No mesmo ano, houve desembarque comandada por Rommel, com objetivos de conquistar o Canal de Suez. Entre 1941 e 1943, houve um período de equilíbrio entre as forças na guerra. Em junho de 41, a Alemanha deu início à Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. A ofensiva nazista inicialmente foi vitoriosa. Em dezembro de 41, o Japão, durante seu expansionismo pela Ásia, atacou Pearl, uma base aérea americana que ficava no Oceano Pacífico. A Batalha de Stalingrado, vencida pelos comunistas, marca o início da derrocada dos nazistas, em 1944. Inicia-se a Operação Overlord, o Dia D, e o desembarque dos aliados na Normandia. A Itália já havia se retirado do conflito em junho de 1943. O Japão cede em 1945, após bombardeiros atômicos em Hiroshima e Nagasaki. Os Estados Unidos, após o ataque do japonês à sua base naval, eles entram na guerra de vez, né? E para mostrar o seu poderio armamentista, eles atiram duas bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima e uma na cidade de Nagasaki. Essas bombas exterminaram por completo a população que vivia naquela região, né? Com isso, o Japão, na visão de muitos historiadores, já havia se entregado na guerra. Ele, após essas bombas, se entregou de fato. Algumas fases da guerra podemos destacar principalmente o Holocausto. O Holocausto ele foi o extermínio de negros, judeus, testemunha de Jeová, prostitutas e pessoas com algum tipo de deficiência. Os judeus, porque na visão de Hitler, no discurso que ele proferia, era um dos principais responsáveis pela miséria que o povo alemão enfrentava. Após a Primeira Guerra, os judeus se instalaram na Alemanha, com o dono de fábricas, de lojas, de bancos, e prestavam dinheiro para os alemães endividados. Esses alemães não conseguiam pagar e as suas dívidas aumentavam com os judeus. Na primeira fase, Hitler começou a confiscar todos os bens dos judeus para o governo alemão. No segundo momento, ele isolou os judeus em guetos, né? Construiu guetos na periferia da cidade e isolou esses judeus. Numa terceira fase, a mais temida de todas, a mais agressiva, a mais complicada de se aceitar, é a parte dos campos de concentrações. Os judeus eram levados para esses campos de concentrações e lá eram exterminados em câmeras de gás. Isso levou à morte aproximadamente 6 milhões de judeus, negros, testemunhas de Jeová e outros grupos mais. A Segunda Guerra Mundial teve várias consequências, né? Após a derrocada do Hitler, por que a União Soviética ganhou a guerra? Por que a Alemanha perdeu a guerra se era um exército tão organizado? Quando Hitler dividiu as forças para atacar em duas frentes, em um momento do inverno russo, que era o mais rigoroso possível, ele enfraqueceu as suas forças armadas. Ele dividiu para conquistar, quando na verdade ele dividiu para enfraquecer. Com a invasão de Berlim, a derrota dos alemães pôs ponto final ao conflito armado, em 1945. Algumas atitudes são tomadas, né? Há alguns desdobramentos que afetaram o mundo por mais alguns anos. Nasce a ONU, né? Organização das Nações Unidas, para evitar conflitos, para evitar que novas guerras pudessem acontecer e afetar o mundo. Então, galera, é isso. Essas são as origens da Segunda Guerra Mundial. Até a próxima aula. Bom estudo.